Empate em 2-2 entre Holanda e Espanha, que deixa a classificação para a fase final da Nations League para o domingo. Jogo de volta dessas quartas de final que acontece em território espanhol, valendo essa vaga para fase final, para a disputa do troféu da Nations League. Antes de falar sobre a partida, destacar que foi um muito bom retorno de Memphis à seleção holandesa. Ele foi titular no jogo, teve 83 minutos em campo e enquanto o atacante do Corinthians esteve em campo, a Holanda vencia a Espanha de virada por 2-1, mas depois da saída do Memphis e da expulsão de um jogador da Holanda, a Espanha conseguiu chegar ao empate em 2-2 nos acréscimos. Nos 83 minutos em campo, Memphis finalizou uma vez no gol, venceu a metade dos duelos e foi muito importante na construção ofensiva do jogo da seleção holandesa. Ele arrastou muito a marcação da Espanha, liberando bastante espaço para os dois jogadores de lado de campo, Gakpo e Frimpong, que fizeram uma boa partida com a seleção holandesa. Foi um bom retorno de Memphis à seleção e veremos se ele voltará a ser titular na partida de domingo, decisiva para estar na fase final da Nations League, também contra a seleção espanhola. Bom, o jogo começou com a Espanha sendo protagonista com a bola e criando as principais ocasiões, tanto é que aos 8 minutos de jogo, Lamine Yamal rouba a bola no campo de ataque da Espanha, cruza para Pedri, que dá uma bela assistência para Nico Williams dentro da área, abrir o placar para a seleção espanhola. Parecia e tudo se encaminhava para um controle da Espanha da partida, mas não foi nada disso que vimos. A Espanha, pouco a pouco, foi perdendo a posse de bola e perdendo o protagonismo dentro do jogo, e quem foi crescendo foi a seleção holandesa, cada vez criando mais jogadas, levando mais perigo para o gol do Unai Simon, até que Gakpo, aos 27 minutos, chega ao gol de empate para a seleção da Holanda. A Espanha não conseguiu voltar a ter a bola, e a seleção espanhola sem a bola tem muita dificuldade de construir as jogadas. Não estava conseguindo vencer os seus duelos no meio de campo e viu a seleção da Holanda cada vez criar ocasiões mais complicadas. Aos 35 minutos, o Memphis pôde marcar um gol dele na partida, mas acabou sendo uma muito boa defesa com a coxa do goleiro Unai Simon. Aos 38 minutos, Pau Cubarsí deixou o campo lesionado. Veremos a gravidade da lesão do jogador do Barcelona. E a Espanha teve a estreia de um jogador nascido na Holanda, que foi vaiado, inclusive, pelo público no estádio lá em Roterdã, porque ele escolheu jogar com a seleção espanhola. Ele nasceu na Holanda, mas desde os 5 anos mora na Espanha, mora em Málaga e resolveu defender a seleção espanhola. Estou falando do zagueiro do Bournemouth, 19 anos, Dean Huijsen, que estreou com a seleção espanhola. Fez uma boa estreia, apesar de ter recebido um cartão amarelo. Foi o primeiro jogo dele com a Espanha. Um zagueiro muito promissor, que já está na mira de grandes clubes europeus. O primeiro tempo terminou com mais posse de bola para a seleção holandesa e com mais finalizações para a Holanda do que para a Espanha. Na volta do segundo tempo, antes do primeiro minuto, a Holanda já se colocou na frente no marcador depois de uma boa jogada de Frimpong. A Holanda conseguiu chegar ao 2-1 e virou o jogo. A partir daí, a Espanha fez substituições na partida e aí colocou em campo o jogador que acabou marcando o gol de empate aos 81 minutos, o Rato. Foi expulso depois de uma entrada no tornozelo de Lenormand e a Espanha ficou com um jogador a mais e aí foi pro ataque. Os melhores minutos da Espanha, depois dos primeiros no jogo, foram os últimos minutos, quando Mikel Merino, que está jogando de centroavante no Arsenal, dentro da área, num rebote depois de uma jogada de Nico Williams, empatou o jogo para a seleção espanhola no minuto 93. Tudo igual e a definição ficou para o domingo. Vamos ver quem vai passar nessas quartas de final da Nations League para chegar à disputa do playoff final, que vai decidir o campeão dessa Nations League. Lembrando que a Espanha é a atual campeã da competição.